Olá pessoal, meu nome é Fábio, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à série R na pesquisa contábil. No vídeo de hoje vamos apresentar alguns gráficos básicos que o R nos permite fazer. Então, vamos para o software. Tradicionalmente eu fico ali embaixo, hoje vou ficar aqui em cima porque, como o objetivo é mostrar gráficos, os gráficos ficam ali embaixo. É possível alterar os panoramas, os painéis, mas eu não vou fazer porque provavelmente os gráficos de vocês vão aparecer aqui embaixo. Então eu já carreguei minha base de dados pelo pacote Read Excel, é uma base de dados de itens contábeis, vou apresentar para vocês aqui. Então nós temos o ID, que seria empresas distintas, né? É uma base de dados com cada linha é uma empresa distinta. Nós temos o setor que ela pertence, e tem dois setores, tem o setor A e o setor B. Temos o preço da ação, que é a letra a letra P, desculpa. Temos o lucro líquido por ação e temos o PL por ação. É uma base de dados que não reflete nenhum, assim, não tem nenhum objetivo muito maior do que não. A gente poderia apresentar outra base de dados, mas o nosso objetivo é fazer a aplicação em dados contábeis. Mas eu convido-os a fazer essa aplicação de gráficos, numa base de dados que vocês possuem, porque eu acho que vai ser mais produtivo daí, para vocês, porque os resultados que a gente tiver aqui não vão ser esclarecedores a respeito da própria base de dados. Eles vão dar alguns indícios, mas como não é uma base de dados que é muito grande ou que represente algo, não vai ser tão interessante, a gente indica que vocês o façam pela base de dados que vocês possuem. Então, para carregar a base de dados, basicamente nós temos que instalar o pacote Read Excel e carregá-lo. Caso você tenha dificuldade com isso, eu recomendo que você visite na descrição um vídeo que apresenta como carregar e instalar pacotes e, caso necessário, também como carregar a base de dados. Os dois links constam na descrição e você pode usar essa linha de código da linha 16 para carregar sua base de dados procurando no seu computador. Então, eu já fiz isso, eu vou mostrar qual que é a estrutura dessa base de dados a partir do comando str data, que é structure data, né, porque eu chamei que minha base de dados é data. Então, nós temos id, que é um número, setor, que é um caractere, e PLLPA e PLPA são números. Por que é importante ver isso? Porque às vezes ele, por exemplo, digamos que setor a gente quisesse que fosse um número, por algum motivo, ele carregou como um caractere, é sempre importante verificar isso antes de começar a trabalhar na base de dados. Então, para mostrar um pouco da distribuição da base de dados, eu vou mostrar quantas empresas têm o PL positivo, quantas têm o PL negativo. Eh, então, aqui, a partir desse comando, eu consigo fazer uma soma de a quantidade de empresas que possuem o PL positivo, 59, das 63. Então, 4 tem que ter o PL negativo. E ali, LPA, 46 tiveram lucro e 17 tiveram prejuízo. Então, basicamente, essa é a distribuição que a gente tem. Por meio de tabelas, a gente poderia ter outras ideias, estatística descritiva, mas o objetivo do vídeo é gráficos. Então, quais são os tipos de gráficos que nós temos no R? Nós temos o gráfico de barras, e aí, chamado de bar plot, né? Para chamar o gráfico de barras, o comando é bar plot. Para chamar um gráfico de pontos, ou também chamado de gráfico de dispersão, você usa o comando plot. Um histograma que permite mostrar a distribuição dos dados, né? Todos, na verdade, cada um vai mostrar de um jeito diferente, mas o histograma tem como essa característica, então é o comando hist. E o gráfico de pizza ele não é recomendado que se faça no R. É, é interessante você analisar algumas fontes de dados a respeito de gráfico de pizza, porque ele é muito útil para algumas situações, mas para a maioria das situações ele não é tão interessante. Por exemplo, quando você tem diversas características, você fica com um gráfico de pizza que não é tão interessante. E tem como o gráfico de pizza em 3D, nunca faça isso e tal. Então, o R acaba não aconselhando você fazer, então ele não tem no pacote nativo, tem que fazer de outra maneira. Então, basicamente, vamos fazer o histograma. O histograma é o comando hist. Aqui,
Quando você escreve hist, aparece o menu suspenso. Você aperta Tab, você começa a trabalhar dentro da função hist. Com a nossa base de dados, data, cifrão, aparece um outro menu suspenso. No caso de vocês, se vocês utilizarem outra base de dados, vai aparecer outro menu suspenso, aí você vai selecionar a variável que você quer e apertar Tab. E aí aqui é o comando do histograma. Então, apertando Ctrl Enter, aparece o gráfico ali embaixo. Gráfico bem simples, mostra que a maioria das empresas possui um lucro líquido por ação maior do que zero, né? Como a gente já tinha visto no, no comando sum aqui, né? E, bom, algumas possuem um lucro líquido negativo, mas ele é menor do que 5, né? Ele é menor que menos 5 por ação. Ele fica muito próximo de zero, inclusive. E a maioria dos dados ele se concentra próximo do zero no momento positivo aqui dele, mas ele é no intervalo menor do que 5 e poucas ações têm um lucro líquido maior do que 5. Essa é a nossa base de dados, não reflete muita coisa, mas a gente está tentando explicar um pouco do gráfico em si. Eu posso fazer um do PL também, mesmo objetivo. Dá algumas características do PL, ele dá a frequência, né, em número de observações que possuem determinada característica, né? Então aqui, a maioria dos dados eles concentram no momento positivo realmente, apenas 4 observações são negativas, né? Então aqui são 2 observações próximo do zero. E temos mais 2 observações negativas também. Mas a maioria dos dados se concentra no momento positivo. Então, para fazer um gráfico de dispersão, né? Um diagrama de dispersão também chamado, vou chamar de gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão. Nome do vídeo é gráficos. Então, para fazer um gráfico de dispersão, utiliza-se o comando plot. Acho que eu vou fazer a linha 42 anos aqui, que é um plot data. Se você fizer plot e a sua base de dados, ele vai fazer vários gráficos. Vou mostrar. Vários gráficos, plot. Vou dar um zoom aqui. Se você der um zoom, ele aumenta aqui a tela. Deixa eu ficar em cima de alguma coisa aqui mesmo, não tem muito problema. Então aqui, ó, por exemplo, ID e setor, como setor é uma variável binária, ele acaba sendo ou A ou B, aqui ele interpretou como se fosse 1 ou 0, 1 ou 2. Mas os outros que são, tirando essa linha de setor aqui, né, essa linha e essa coluna de setor, por exemplo, aqui, ó, P e LLPA. Aqui, esse gráfico de dispersão aqui, eu tô com o mouse, ele mostra a dispersão considerada entre o preço da ação e o lucro líquido por ação. Então aqui ele mostra a dispersão característica dessas duas variáveis. E aqui você consegue ver de diversas variáveis. Então aqui também é possível ver de outras características, né? Por exemplo, o P e o PLPA, por exemplo, está aqui. Temos o PLPA e o LLPA, tá aqui, eu estou mostrando com o mouse. Então ele permite que você tenha uma visualização de todas as variáveis, né? Provavelmente tem um limite para isso. Se a sua base de dados for muito grande, pode ser que o R não consiga fazer. Então, caso isso aconteça, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir características de duas variáveis, né? A gente pode colocar que a gente quer fazer o gráfico do lucro líquido por ação e do PL por ação. Então a gente vai aqui na linha 40, aperta Ctrl Enter, ele vai fazer essa distribuição. Ele vai mostrar no eixo X, que é a primeira entrada que você vai fazer aqui. E no eixo Y, ele vai mostrar o PLPA. Então aqui temos o eixo Y PLPA, foi o segundo argumento que a gente colocou nessa função. O primeiro argumento é o eixo X. Se você quiser fazer um gráfico mais elaborado, com título, trocando os eixos, na linha 43 temos aqui o eixo Y, né? E aí você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei só aqui para identificar o eixo Y. Aqui você pode alterar por qualquer coisa. O eixo Y, desculpa, o eixo X também. O título do gráfico. Tem outras características que você pode atribuir a esse gráfico, mas basicamente essas são as mais importantes. Eu acabei colocando isso, mas se você der um help na função plot aqui, apertando F1, por exemplo, um atalho, né? Aqui ele vai mostrar esse aqui, ó. Generic é o do base, né? Ele vai mostrar os argumentos, né? Então, primeiramente, você coloca o
o eixo x, o eixo y, né, a variável do eixo x, a variável do eixo y, e tem outros argumentos, né, se você quiser, ó, xlab, ylab, sub para um subtítulo, main para colocar o título, esp, que é a proporção do gráfico, né. Então aqui o F1 é um comando legal para dar help na função, mas você também pode pesquisar por aqui, né. Pode colocar aqui plot e pesquisar. Demora um pouco para carregar. Então aqui temos também o gráfico de barras, né? A gente pode utilizar o comando barplot e aí fazer para a variável LLPA, mas você pode fazer para a variável que você tem no seu banco de dados também. Então temos aqui o barplot, né? Temos aqui o gráfico de barras. Então aqui ele mostra a dispersão, temos aqui que lucro líquido por ação, ele para algumas ações aqui, ele é próximo a 10 negativo, passa um pouco, né? Mas a boa parte dos dados se concentra aqui entre 0 e 5, né? Dá para perceber aqui pelo esse plot. Ele é mais interessante para quando são dados em séries temporais, por exemplo, ou painel. Ele mostra a evolução ao longo do tempo. São gráficos simples, a gente vai fazer. Tem um pacote de ggplot2 que ele consegue formular gráficos mais interessantes. Eu vou colocar o link na descrição aqui do pacote ggplot2 também. A gente vai ter uma série futuramente a respeito desse pacote. Então, esse pacote que a gente está mostrando agora é um pacote mais básico, mas no futuro a gente vai ter gráficos mais avançados. E por último, a gente também tem o boxplot. O boxplot mostra. Dá um zoom aqui. Essa linha no meio aqui é o valor mediano, né? Então a mediana é um pouco superior a zero. Temos aqui o primeiro quartil, terceiro quartil. Temos aqui esses pontinhos aqui que são outliers, né? E temos a distribuição dos dados. Esse gráfico é interessante para ver outliers e nas próximas semanas o Jacó vai vir com como tratar outliers na sua base de dados. Então perceba que nessa base de dados que a gente apresenta para a variável LLPA existem outliers, né? Por esse gráfico a gente pode perceber isso. Então, basicamente, o vídeo de hoje foi para mostrar esses gráficos. Então, eu peço que você se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Que deixe seu like também, para aumentar o nosso alcance. E até uma próxima.